tudo que suas mãos podem fazer, sua empresa, seu dinheiro, seu talento, suas habilidades, tudo que você usou, abre aspas, todo Ismael que você criou, fecundou, prosperou, ok? Tudo que você fez com suas mãos vai te dar realização só no seu tempo temporário, e do mesmo jeito que vai te realizar naquele tempo, vai passar. Agora, tudo que Deus faz, a palavra de Deus diz, durará para sempre. Então Abraão está feliz com o que está acontecendo agora, mas Deus quer deixar ele feliz com o que vai acontecer para sempre. Deus está dizendo para a gente, não se distraia agora e perca o que eu determinei para sempre. Deus de gerações. Presta atenção. Quem já me conhece há muito tempo vai poder até completar, porque essa é a regra de 3, é o cinto do testemunho de Deus que eu falo, ensino no curso que eu dou. O que significa Deus de Abraão? Deus de promessa, Deus de palavra. Então Deus de Abraão, Deus que faz promessa. Vamos lá que eu vou te explicar rapidinho. Deus de Abraão é Deus que faz? Então vamos lá, Deus de Abraão. Isso aí, faz promessa. Deus de Isaac, Deus que... Você vê que não é difícil. Deus de Abraão, Deus que faz promessas. Deus de Isaac, Deus que cumpre promessas. Quem é Deus de Jacó? Essa me conhece. Deus de Abraão, Deus que faz promessas. Deus de Isaac, Deus que cumpre promessas. Deus de Jacó, Deus que mantém, que sustenta aquilo que já realizou. Tempo determinado, o Senhor visita Sara e faz a ela conforme disse que faria. Cumpriu ou não cumpriu? Agora, será que Deus não sabia que quando ele foi falar de multidão com Abraão, quando ele foi falar de descendência com Abraão, quando ele foi falar de grãos de areia, ele não sabia que a casa de Abraão era uma casa de mulheres estéreis? Porque o texto diz que Sara era... Mas o versículo 1 do capítulo 21 diz que o Senhor visitou a Sara no tempo determinado, conforme havia dito, e Sara deu à luz a Isaac. Agora, Isaac vai casar aproximadamente ali perto dos 40 anos, e Deus vai escolher, atendendo a oração de Eliezer, a pedido do teu pai Abraão, e Rebeca vai vir pegar água no poço para ser resposta da oração que o homem acabou de fazer. O que você está dizendo? Que Isaac não escolheu aleatoriamente, foi escolhido para ele, e a moça era Rebeca. Rapaz, e o texto vai dizer que eles se casam. Agora olha isso, se Isaac é a manifestação do cumprimento das coisas que Deus disse a Abraão, Rebeca tinha que ser a maior parideira do mundo. Mas o texto vai dizer que ele se casa com Rebeca, e Rebeca era... Aí vamos continuar. O texto diz que Isaac ora. A pastora falou algo aqui que é um princípio bíblico. Quando você ora e você ora a palavra, não é que Deus esqueceu do que te falou, mas é que Ele só vai manifestar enquanto você lembrar. Então você lembra em oração e Deus faz. Isaac orou. Aí o texto diz que o Senhor visitou Rebeca, abriu a madre cerrada dela e ela deu à luz a um filho. Agora olha isso, gente, olha que loucura. Rebeca vai gerar 2 filhos. Alguém lembra o nome deles? Pronto. 2 nações no ventre de uma mulher só. E aí o texto diz que ela dá luz a Esaú e a Jacó. Esaú vai se casar e vai ter vários filhos. Deus não podia ter escolhido aqueles ali? Ele tinha todas as parideiras. Mas rapaz, Deus escolheu quem? Deus escolheu quem? Para com esse negócio de dizer que Jacó fez isso, Jacó fez aquilo, irmão. Deus escolheu Jacó. Deus escolheu Jacó. Aí Jacó vai se apaixonar por uma mulher que se chamava Raquel. Por ela ele vai trabalhar, mas o sogro dele, vacilão, vai dar outra filha no lugar da que ele amava. O nome dela era Leia ou Lia. Rapaz, Lia é boa parideira, e Jacó não respeita nem o resguardo. Todo ano Lia pá, 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 pá.
Lia, chega junto. Deus não podia ter escolhido um dos filhos de Lia para ser o remidor do povo, mas não. Ele amava quem? Trabalhou mais 7, 14. Pegou Raquel. Recebe Raquel. E o texto diz que Raquel era... Olha o tamanho da discrepância. Olha para mim, gente. Deus não sabia? Deus sabia ou não sabia? Será que Deus já não sabia dos dilemas da sua alma? Das infertilidades do seu ministério? Será que Deus não sabia da falta de capacidade em algumas coisas em você? Sabia ou não sabia? E por que agora você quer dar uma de se tornar anja em um dia para ajudar Deus a cumprir promessas? Garota, Deus já sabia de tudo isso. E isso não faz, escute o que eu vou lhe dizer, você não vai conseguir convencer Deus a escolher outra pessoa, é você mesmo. Então ele escolheu intencionalmente a casa de Abraão para ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de... Deixa eu ver se você aprendeu. O Deus de Abraão, o Deus que faz. Deus de Isaac, o Deus que... E o Deus de Jacó, o Deus que... E eu encerro aqui na manutenção. Quando Sara gera e dá luz ao filho, ela vai andar pela casa alegre, alegre, alegre. Ela não dá festa no dia que o menino é circuncidado. Ela não dá festa no dia que o menino é apresentado. Ela vai dar festa no dia do desmame. Porque o deslumbre de Sara não foi dar à luz, foi deleite. Ela anda pela casa dizendo assim, você leu comigo. É que normalmente eu prego de trás para frente, eu termino onde eu comecei. Você vai ver ela andando pela casa, Gênesis 21, aonde nós lemos dizendo assim: Ei, Abraão, quem diria, hein? Cara, eles são uma figura. Eles mesmo duvidam e depois eles mesmos se gabam. Igualzinho a gente. Deus fala assim, vou eu te prosperar. E tu tá contando passagem de ônibus, dizendo, poxa Deus, fala sério. Ah, Senhor, o Senhor não é brincadeira não, não é possível. Depois tu tá de carro, aí tu chega assim pro exame. Igualzinho Abraão e Sara. Primeiro sofre, depois se gaba. Aí Sara tá pela casa deslumbrada, meu povo, dizendo assim: Ei, Abraão, olha ela, ó como ela tá alegre. Ei, Abraão, quem diria, hein? Que Sara, tua mulher. Rapaz, mas foi a doida que botou H na cama do homem. Quem diria, Abraão, que Sara, tua mulher, daria luz a um filho. Aí o texto diz assim, ó, e disse mais: quem diria, Abraão, que Sara amamentaria? Tá chorando, é, Rinite? Meu Deus, tá parecendo o Dunga da Branca de Neve. Jesus cura esse menino. Quem diria, hein? E eu imagino um filme passando na cabeça de Abraão 25 anos depois. Eu acho que ele está olhando e está dizendo: quem diria? Sabe, Marisângela, Deus vai fazer algumas coisas na nossa vida que a gente mesmo vai dizer: rapaz, nem eu diria. Nem com toda imaginação, nem com toda profecia, nem com todo o culto profético, nem com cada ato profético doido que eu já fiz, nem assim. Vai ter gente que vai te perguntar assim: tu imaginava que era grande assim? Tu vai dizer: rapaz, eu imaginava coisa grande, mas isso aí não. Eu vou falar como diz o nordestino: Deus vai se exibir. Deus vai se amostrar. Não, você está rindo igual Sara, mas eu vou profetizar conforme a palavra. Deus vai chegar de uma maneira ao ponto que todos vão ver, todos vão considerar e todos vão dizer: foi o Senhor quem fez isso. E é coisa
amamentando o menino e está alegre. Mas tem uma coisa que incomoda ela. O filho de Agar brincando com Isaac, zombando dele. E isso não deveria ser problema para Sara. Quem tem irmão aí, diga eu. Tu nunca deu um peteleco nele, nunca? Ah, então eu queria ser tua irmã. Irmão, esse negócio de bullying, pra mim, tá? Tô falando de mim, experiência pessoal. Isso não é regra, não é doutrina, não é bíblico, não é nada. Tô falando, abrindo um parênteses aqui. Pra mim isso é novo, sobretudo pra quem é filho único. Porque rapaz, na década de 80 o bullying já começava, era em casa mesmo. A gente já ia pra escola preparado. Chamar a gente de orelhudo não queria dizer nada. Só tinha uma regra. Só uma regra, e a regra era clara. Qual? Da mãe não. Só essa regra era clara. Qual? Não fala da minha mãe. Mãe é sagrado. O resto, irmão, topogijo, cabeção, orelhudo, nareba, canela, pereba. Eu não estou dizendo que é certo, tá? Nem estou dizendo que eu fazia isso. Mas, de fato, não é certo. Só estou querendo dizer que entre irmãos, coisas que não deveriam acontecer também acontecem, querendo ou não. Isso vai forjando o nosso preparo para o mundo, porque o mundo não é legal, irmão. O mundo bate. E aí, Ismael vai zombar de Isaac. Eu não sei qual é a zombaria. Só que isso vai deixar Sara irritada. Aí vamos lá, vamos ser honestas. Sarinha. Vamos ser honestas, Sara. Para de ser sonsa. Tu não tá com raiva de ver Ismael zombando de Isaac? Teu ódio é uma conta que debita há 25 anos. Te lembrando o que você fez, vendo teu marido chamar de filho um menino que não é teu. Vê que na vara civil de Deus, o filho fica com a mãe. Então são 25 anos de gota. E no dia que ela viu que dava para derrubar o copo, o que ela fez? Igual leite que ferve. Quem já teve a alegria de ver um fogão areado? A galera não é mais dessa época não, é um cooktop. Rapaz, você diz assim, ó. Hoje tu não vai me enganar. Mana, tu fica assim em cima do leite, olhando o abençoado. Ele não ferve. Aí o telefone toca. Cara, é assim, tu acredita? O telefone toca. Aí tu vai atender e tu já diz assim, ó, agora eu não posso falar. Aí a pessoa diz assim, mas não tem aquele negócio. Aí você, ó, distrai na conversa. Quando você vê um barulho emblemático, suja tudo. Sabe qual é o nosso desespero? Eu nunca entendi isso. Por que dá um desespero tu limpa enquanto tá quente? Você é maluca? Garota, larga de ser doida. Aí queima a mão. Tem que deixar esfriar. Mancha. Isso aqui é a casa de Abraão. É Abraão, 25 anos olhando o leite. Quando ele virou, aí Sara na festa do banquete, deita fora esta escrava, porque o filho desta escrava não vai herdar com meu filho Isaac. Ela chama Agar de escrava 2 vezes. Deus chama Agar de serva 2 vezes. Deus está querendo dizer assim para Sara e para Abraão. E isso é uma lição para nós. Não é o que eu vou pregar, mas isso é uma lição para nós. As pessoas não deixam de ser para mim quem elas são só porque deixaram de ser para você quem você queria que elas fossem. Quando Sara pediu para Agar deitar na cama de Abraão, chamou ela de serva. Quando ela se tornou alguém que Sara não tinha mais acesso, passou a chamá-la de escrava. Deixa isso para outro dia. Resultado é uma coisa. Deus usa as 2 vezes que ela usou para humilhar e continua mantendo ela na mesma posição de Gênesis 16. Como quem diz, Sara e Abraão, Agar não mudou para mim só porque mudou para vocês.
Ela era serva e continuará sendo serva. Aí Deus vai dizer: Abraão, não tema teu coração em colocar para fora a sua serva, porque eu vou honrar a aliança que eu fiz com você e eu vou cuidar dela e do filho dela, porque ele é a tua descendência. Deus orienta Abraão a fazer o que Sara lhe orientou, não pelos mesmos motivos. Eu vou abrir só mais um parênteses aqui, eu vou fechar. Se você hoje está aqui na condição de Agar, não fique chateada em ver Deus apoiando gente que quer te ver fora. Às vezes Deus permite a coisa se desenhar dessa maneira, porque essa é a única maneira de colocar em ordem o que teve fora há muitos anos. Se o leite não entornar, você vai ter que continuar consumindo o seu tempo, gerindo pressões que não cabem mais a você. Então Deus vai deixar alguns fogões sujarem ainda esse ano. Alguns leites vão derramar ainda esse ano. Só que Deus já te trouxe aqui no Misbatom para dizer: não te desespera, não vai ficar manchado, porque não vai ter pendência na casa da promessa. Ado, ado, cada um vai ter o seu quadrado, porque pendência antiga rouba a alegria da nova festa. E é isso que vai acontecer com Sara. Manda deitar fora, Abraão deita fora. Mas o que eu quero fechar aqui? Que a alegria de Sara, depois de ter dado à luz a Isaac, não foi ter sido capaz de gerá-lo, não foi ter sido capaz de concebê-lo, foi ter sido capaz de mantê-lo. E agora eu quero liberar como profeta, como profetisa do Eterno, uma palavra para esta igreja. Esta igreja se chama Igreja Batista Filadélfia de Taguatinga. Tem membros dessa igreja hoje aqui? Chame ela de Sara agora. Chame ela de Sara agora. Fala para ela hoje. Diga, fala hoje. Eu te chamo Sara. Agora fala para todo mundo, catuca 2 ou 3 e diga: Sara, Sara. Ei, Sara. Ei, Sara. Chama aí 2 ou 3 e diz: Sara. Se ela não estiver entendendo, dizer com você mesmo que eu estou falando. Sara, Sara, Sara. Por quê? O que é que Deus está dizendo? Te fiz gerar, te dei força para conceber e te darei manutenção desta obra. Eu vou te dar manutenção dessa obra. Shalom, shalom, shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Shalom, shalom, shalom. Não vai dever nada, não vai dever nada, e nem ninguém. Não vai faltar coisa grande e nem coisa pequena. Abra comigo a sua boca e diga: leite. Tá fraco, diga leite. Diga leite. Diga assim: manda leite. Manda leite. Manda leite. Isso basta. Isso basta. Por esses dias você vai desenvolver um código só entre a gente. Que código é esse, Camila? Quando alguém perguntar assim: tu vive de quê? Tu vai dizer: de leite. Eu vou te explicar, Veja, veja. Ela tá vaidosa porque, rapaz, uma mulher para mais de 80 e poucos anos dá leite. Eu falo isso com todo respeito. Vou aproveitar que estou numa reunião só de mulheres. O chato hoje é que tudo viraliza, né? Ô chatice. Mas tomara que isso não. Mas eu tenho para mim que Sara não... Sara era meio que aqui. 80 e poucos anos. Se bem que ela é formosa e tal, vai que, né? Vai que Sara estava dando um banho aqui na gente, a gente não sabe, né? Eita, perdão, Sara. Mas enfim, fato é que ela já era uma mulher de idade avançada. E ela está numa alegria, rapaz.
não alegria. Porque até 6 meses, se tiver gente da área, pode me... Até as mães sabem disso. Você que está com bebê novinha, me ajuda aí. Mas o que eu sempre ouvi falar minha vida toda é que a criança, se ela for saudável e a mãe também, ela pode se abastecer de leite durante 6 meses sem precisar de nenhuma suplementação alimentar. Verdade? Nem água precisa. A irmã lhe falou com muita propriedade. Ela disse assim, nem água. Rapaz, é por isso que depois fica difícil largar o bico, né? Porque qualquer coisa que o menino, pá. Então é verdade isso, não é? 6 meses sem suplementação nenhuma. Por quê? Porque leite fala de manutenção. Não é só Sara que está compreendendo isso não. Então Deus está dizendo, ó, Deus de Abraão, Deus que faz promessa. Deus de Isaac, Deus que cumpre promessa. Deus de Jacó, Deus que... Aí Davi vai salmodiar e ele vai dizer assim, nós somos a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus. Somos a geração dos que buscam a tua face, Deus de Jacó. Por que ele não diz Deus de Abraão? Por que ele não diz Deus de Isaac? Porque Davi compreende que depois que os patriarcas passaram, não precisamos mais ouvir Deus falar, porque já recebemos em Abraão tudo que tínhamos para receber, e agora ele vai apenas nos dar acesso e manutenção. Então Davi compreende isso. Camila, por que você está dizendo isso? Porque tem gente aqui que não quer mais estar aberto a receber Isaac, não porque não crê que Deus não vai fazer, mas porque não se vê em condições de... Senhor, eu não sinto que eu tenho mais força, eu não sinto que eu tenho mais ânimo, eu não tenho mais paciência, eu não tenho mais capacidade emocional. Senhor, olha aí a minha situação, olha os remédios que eu tomo, os exames que eu fiz, o marido que eu tenho, a casa onde eu moro, o quintal onde eu estou. Olha, e Deus está dizendo, para Ismael você trabalha, para Isaac sou eu que dou a manutenção. Escute, Deus deu o filho, mas não disse que ela ia ter o leite. Existem promessas que vão se cumprir e elas vão trazer para a nossa vida coisas que Deus não falou. Eu vou falar de novo. Existem promessas que quando você se abre para que elas se cumpram, elas trazem o que Deus disse. E junto com o que Deus realizou, elas também trazem coisas que Deus nunca falou. O que isso significa? Significa que tudo que Deus te disse ainda não foi tudo. Eu vou repetir a 3ª vez porque eu quero você ligadinha nisso. Quando você vive de Deus o cumprimento de uma promessa, quando você se abre para que Deus cumpra o que te prometeu, em razão de trazer o que te disse, junto com isto que Ele trouxe, Ele vai te dar coisas das quais Ele nunca falou, que é para dar manutenção àquilo que Ele trouxe, àquilo que Ele disse. O que isso significa? Significa que por mais que Deus já tenha falado coisas grandiosas para você, Ele te trouxe nessa noite no Bisbatão para dizer, e se eu te disser que eu ainda não te contei? É isso que Ele está dizendo. Ele pega Sara, dá o leite e ela dá a manutenção. Por que você está com medo de morar nessa casa grande? É impressionante. Você olha para essa casa e você diz, Camila, eu só penso em quem vai limpar. Se o teu Isaac é uma casa, se Deus vai dar a casa, vai dar os empregados. E tu não vai dever ninguém. Ok? Por que você está com medo de andar com esse carro na rua? Por que você tem medo de ter carro zero? Por que você tem medo de acessar o que a promessa de Deus te deu? Quando é Deus que dá o carro, irmão, é Deus que também dá a condição do IPVA, do seguro, da gasolina. Você não vai ficar sem combustível na rua não, garota. Que isso, menina? Respeita a Deus. Deus não é menino, Deus não é moleque, não. Se é Deus que está mandando você abrir essa empresa, não tem falência para decretar. Aí se tiver outra pandemia, tu vai vender como nunca, porque Deus não é menino. Quando o Senhor tirou Israel do Egito, Ele disse assim:
Vou levar vocês para uma terra que mana. Ele vai tirar milhões. Eu disse quantos? Milhões. De uma terra e vai introduzir numa terra nova. Vai dar tempo desse povo plantar? Vai dar tempo deles esperarem a colheita para comer? Então o que Deus faz? Deixa o inimigo arando a terra enquanto eles estão presos. Tem gente que olha e diz assim: que injustiça, Camila. Deus tirou do inimigo para dar para o seu povo. Primeiro que Deus não é injusto nem para fazer justiça. Isso aqui é 400 anos de salário atrasado. A terra não era de Cananeu. Antes de Cananeu pisar, Deus deu a Abraão. Antes de Eteu pisar, Deus deu a Abraão. São eles que estão pisando em terra que não é deles. E estão pisando em terra que não é deles com a permissão do próprio Deus. Por isso você tinha que parar de andar igual uma descontrolada, vendo gente que não está debaixo da promessa, cuidando de coisa que deveria ser tua. Aí tu fica louca e diz: não é brincadeira não, Deus. Eu que estou vivendo uma vida santa, estou aqui vivendo num deserto. O outro que não paga metade do preço da santidade que eu estou pregando, está comendo cacho de uva que depende de 2 homens para segurar. E Deus dizendo: larga de ser boba, menina. É porque eu estou cuidando da terra, porque tu vai chegar em dia de colheita. Tu não chega para plantar, tu chega para colher. Quando Deus determina isso para o povo, Ele diz: eu vou introduzir vocês numa terra que mana leite e mel. Esse povo vai chegar numa terra pronta para dar. Então veja isso aqui. O que Deus está dizendo? Eu vou colocar vocês numa terra que se mantém. Eu vou colocar vocês numa terra que se sustenta. Vocês não vão precisar negociar por fora. Vocês não vão precisar trabalhar por fora. Vocês não vão precisar fazer aliança por fora. A terra que eu coloquei vocês, ela se garante. Meu Deus, isso aqui é uma palavra profética. Olha para quem está do teu lado e diga: a terra que Deus te colocou. Diga: a terra que Deus te envia, ela te garante. Ela se garante. Deus a garante. Deus está dizendo: o lugar que eu te coloco não é instável. O lugar que eu te coloco não é desequilibrado. Ele está dizendo: quando eu te faço uma promessa, eu cumpro. E quando eu cumpro, eu sustento. Haverá garantia. Teu ministério não é para uma estação. Teu ministério não é para uma temporada. A tua unção não é para 1 ano ou 2. Aquilo que Deus te confiou não é para um tempo. Eu me lembro que há mais de 15 anos atrás, algumas pessoas batiam no meu ombro e diziam assim: aproveita esse tempo. E eu nunca entendi. Eu dizia: que tempo? Eu não dediquei para Deus um tempo. Eu dediquei para Deus a minha vida. A minha vida. E Deus não é menino. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: vai ter mel, mas não vai faltar leite. Eu sustento você. Eu sustento os teus filhos. Eu sustento os filhos dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos. Quem quer abraçar Isaac, dá um salto dessa cadeira e recebe leite.